Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, professora, coordenadora de cursos de pós-graduação na área de comercial e marketing. É um prazer ter vocês aqui comigo e hoje eu tenho o prazer de receber uma colega, uma professora que foi, eu diria assim, educando até a minha filha nos campos da arte, a bailarina, professora e empresária Ingrid Tatim. Ingrid, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, por vir aqui compartilhar o seu tempo, que eu digo que tempo é uma coisa muito preciosa hoje em dia. É. Eu agradeço muito aos nossos convidados quando eles vêm aqui compartilhar suas experiências e seu tempo com os nossos ouvintes. Pessoal, a Ingrid, além de bailarina, também é administradora. Mas o que ela veio fazer aqui como bailarina, num curso que a gente está sempre falando de negócios? É que a Ingrid, ela abriu uma escola de dança esse ano. Mas, Ingrid, antes da gente falar da escola em si, conta pra gente um pouco da tua carreira de bailarina, Porque essa escola de dança, ela é reflexo do teu comprometimento e carinho que a gente percebe muito com a dança. Sim. Então conta pra gente um pouco da tua vida de bailarina, assim, coisa rápida. Então, na verdade, eu comecei na dança muito cedo. Eu tinha 3 anos de idade, minha mãe sempre me incentivou muito. Comecei a dar aula muito cedo também e me formei em balé clássico, fui para fora do país, estudar dança também, me especializar. Então eu sempre falo que a dança é mais do que eu faço, é o que eu sou, porque é um amor muito grande. Então eu criei essa conexão como bailarina primeiro e via sempre o pessoal fazendo espetáculos e proporcionando umas coisas para os bailarinos. E eu queria poder fazer isso para os meus alunos também, assim, né? E a dança, agora com a minha empresa, a dança me ensinou uma coisa muito bacana, que é ser resiliente, que é não desistir no primeiro fracasso. E eu tô tentando colocar isso para os meus alunos também, hoje em dia, agora com a escola, né, gente, que estamos aí. Então, como vocês devem ter visto no E-Fly, a Ingrid tem uma escola de dança que é IT, né? Isso, Ingrid Tatim. Dança, né? E conta assim, tá bom, você trabalhou a vida inteira com dança, você oferecia teu serviço de dança em outros locais, em clubes, escolas infantis. Sim. E aí veio a pandemia, pelo que eu percebi, e o grande desafio, como continuar oferecendo. E aí, Ingrid, eu acho que aqui você merece aí um destaque assim, muito bacana, muito positivo. Quer dizer, veio a pandemia, a dança não podia parar. Daí a Ingrid ofereceu aula de dança online. Um desafio, Vamos ser honestos, gente? Nossa, é difícil porque como a gente trabalha com o corpo, então as coisas precisam estar sempre muito bem observadas para que nada aconteça fora do que precisa ser acontecido, principalmente com crianças, para que tudo ocorra certinho, para que nem se machuque, que faça direitinho. Então é um desafio muito maior. E a atenção mesmo das crianças, Sim, claro. Ter a atenção de todo mundo ali não é tão simples assim. Mas ali eu vejo assim que já mostra bastante, da tua resiliência, Tipo, veio ali a questão da pandemia, a pandemia, ela impediu tudo. Sim. Bom, tem que continuar. Como é que continua? A gente só tinha um recurso para todos nós, que era online, Aí você decidiu abrir tua escola. Conta pra gente como é que foi. Eu trago essa temática porque eu já trouxe outros empresários aqui, e cada um tem uma experiência, de enfrentar um desafio, de superação. Conta pra gente como é que foi da ideia inicial até a prática realmente, a efetividade. Então, na verdade, eu sempre quis muito abrir uma escola de dança porque os lugares onde eu trabalhava não ofereciam o que eu queria poder oferecer. Então, às vezes era um chão batido, nunca tinha espelho, mal tinha música, tinha que levar... Na época não tinha celular, com tanto às vezes Spotify, Então, eu cantava muito com as crianças e isso me incomodava muito. A partir do tempo que o tempo foi correndo, alguns lugares eu conseguia cobrar um pouquinho mais de estrutura, porque é preciso, tem umas coisas básicas que precisam, E particularmente 2019, 2020 era um ano para ser incrível. Eu tinha turmas lotadas, turmas do hip hop, por exemplo, 30 alunos. Então, ao mesmo tempo que todo mundo falava, tá na hora de abrir sua escola, eu falava, calma, gente, vamos esperar, vamos com calma e tudo mais. Mas já fazia 20 anos isso,
E de repente veio a pandemia, fechou tudo e, querendo ou não, uma das primeiras coisas que acontece é você cortar o que você considera um supérfluo. Sim. E muita gente considerava a dança como supérfluo, principalmente os lugares mesmo. Então, de todos os lugares que eu dava aula, eu continuei com um só. A minha renda de 100%, eu comecei a ganhar 10% do que eu ganhava. E daí eu comecei a pensar, não, peraí, o que eu preciso fazer? No começo para mim foi muito difícil, que acho que para todo mundo foi, que foi assim, vamos ficar 15 dias só em casa, né? O 15 dias virou 30, daqui a pouco virou 2 meses, daqui a pouco é 3, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Comecei a dar aula online, para mim foi difícil essa adaptação, não foi tão simples, mesmo trabalhando com mídias sociais e tudo mais, para mim não foi tão simples. Então, foi 2 anos ali mais pesados mesmo, para conseguir me adaptar e colocar o meu trabalho mesmo, pelo menos do jeito que eu queria para todo mundo. Chegou no final da pandemia, muita gente, assim, durante, né, a pandemia, só me olhou, deu 2 tapinhas nas costas e falou assim, então, a gente vai ter que mandar você embora, né? Mesmo eu sendo MEI, né? A gente precisa cortar o nosso contrato, cancelar o nosso contrato, porque não tem como continuar agora. Então, foi bem difícil. E quando voltou tudo novamente, que daí eu comecei a dar aula de novo em alguns lugares, que chamaram, eu vi que não era mais aquilo que eu queria, que aquela estrutura que era ok, ainda não era o que eu queria oferecer, que eu tinha muito mais para oferecer, e meu pensamento foi exatamente assim. Se eu sobrevivi financeiramente à pandemia, que acho que o meu maior medo era a parte financeira, vou abrir uma empresa. Mas hoje em dia eu estou estável com o que eu estou ganhando. Então, abrir a empresa é investimento. Você precisa se planejar, se organizar e colocar dinheiro do seu bolso antes de qualquer coisa, né? Mas eu estava super confortável também. Então, a partir do momento que a pandemia veio e bagunçou um pouquinho de tudo, assim, eu falei, não, peraí, se eu conseguir sobreviver financeiramente à pandemia, eu dou conta de abrir uma escola. E meu ciclo familiar foi incrível, né? Falando assim, não, você dá conta sim, a gente está aqui, vai fazer acontecer. Então, foi realmente esse momento de... Chegou a hora, chegou o momento. Depois de 22 anos dando aula, gente, 22 anos... Mas você sempre quis ter essa escola de dança, porque tem gente que, né, tá satisfeito em dar aula, né? Você quis ter a escola de dança. Né? Eu queria ter uma estrutura minha, queria ter um método meu, queria poder fazer as coisas do jeito que eu acreditava, né? Porque eu vim de uma escola incrível também aqui, assim, de Curitiba. E eu sempre vi esse profissionalismo, essa arte de fazer espetáculo, tanto que eu comecei a fazer espetáculo antes mesmo de ter uma escola, né? Então eu olhava tudo e falava, gente, eu quero isso, eu quero poder proporcionar às pessoas isso, de subir ao palco, de sentir essa sensação, de poder compartilhar esse amor que eu sinto. Esse amor é muito grande para ficar só comigo, sabe? Precisa ser compartilhado com alguém. E então eu realmente tinha essa vontade de ter profissionais que tivessem esse mesmo amor na minha equipe, assim. E aí que eu ia falar um pouco com você sobre isso, né? Você já falou da sua família, né? Que a gente sabe que é uma rede de apoio muito forte, mas fora a sua família, quando a gente pensa numa empresa, né? Eu vou olhar do lado acadêmico agora. Quando a gente vai falar com os alunos, vai fazer o projeto Canva, você chegou a fazer o projeto Canva, né? Qual que é a missão da sua empresa, o que você vai oferecer, quem são os seus parceiros, o que você oferece realmente, os recursos. A gente sempre fala dos parceiros, né? Aquele que está junto com você quando as coisas apertam, né? Aquele que você pode contar realmente. Fora a sua família, você foi descobrindo novos parceiros, do tipo, é o cara do marketing digital, é o cara do concerto, é o cara, eu não sei o que, professor que vai salvar em cima da hora. Você foi criando uma rede nesse sentido, Ingrid? Eu fui criando uma rede e acho que eu fui trabalhando isso internamente, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de fazer eu mesma muitas coisas, só que a gente se sobrecarrega e a gente também não consegue fazer tudo sozinho, né? Acho que às vezes fazer qualquer coisa de qualquer jeito também me incomodava. Então eu falei assim, não, eu preciso de pessoas que sejam boas no que fazem e que tenham esse amor. Então eu comecei, basicamente a primeira parte foi a gente divulgar em alguns grupos mesmo, perguntando de professores, e chegou muito currículo para mim. Então eu tive bastante opção assim de selecionar bem. Então eu entrava no Instagram, via aquela pessoa, essa pessoa gostava bastante coisa de fotos de dança, a pessoa vive da arte. Então meio que as coisas foram encaixando assim, sabe? Eu tive muita sorte, eu falo para minha equipe, assim, para os meus professores, eu tive muita sorte de ter eles, deles serem colocados assim para mim,
porque são pessoas que realmente amam muito o que fazem, que vivem da arte em si. E a gente fala assim, financeiramente a arte às vezes não te dá o retorno que deveria ser. Então as pessoas fazem porque amam, principalmente, né? Então acho que essa essência que eu queria muito. E eu tenho meu braço direito, que é minha irmã, né? Que eu falo que às vezes ela é meu direito e meu esquerdo, porque ela me ajuda, assim, e ela hoje é coordenadora da IT, então ela sabe exatamente as coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu resolveria, para que a gente possa sempre ser o mais profissional, o mais transparente possível, para que as coisas fluam e sejam extremamente organizadas, porque organização é uma coisa que precisa ter para você tentar pelo menos evitar alguns tipos de estresse, alguns tipos de coisas, né? Assim, adversidades sempre vão acontecer e eu sempre falo assim que faz parte, a gente precisa disso, mas é aprender, arrumar e não errar de novo, né? Porque o errar faz parte, mas o errar de novo não tem necessidade, é né? burrice. Você pode... exatamente, é burrice, não precisa. Então, mas seria isso, assim, a minha rede de apoio, a minha família sempre foi, o meu noivo agora, você colocou ele junto. que ele foi uma pessoa também incrível, assim, ele falou, não, você consegue, ele também é empreendedor, né, tem a empresa dele, sempre batalhou muito, falou assim, não, olha quantos alunos você tem, olha isso que você tem, olha o que você criou, você dá conta de fazer isso. E poder conversar com alguém que também tem empresa, isso ajuda muito, assim, porque às vezes as pessoas que estão em volta que não têm uma empresa, falam, não, mas vai dar tudo certo. Mas às vezes não é só uma palavra de vai dar tudo certo, é um discutir mesmo. Eu fiz isso e isso, você quer testar na sua, ver se vai dar certo? Então, ter uma pessoa que entenda esse seu lado empreendedor é bem interessante. É quase como um tutor, a gente diria hoje em dia, né? Exatamente, tipo, um tutor. Isso não é uma consultoria que você vai pagar, mas alguém que vai te ouvir, vai trocar umas ideias, isso ajuda bastante, Faz sem toda dúvida. a diferença. E a Ingrid estava falando ali agora do espetáculo, né? Eu que conheço a Ingrid há um tempo, sem dúvida a entrega dos espetáculos dela são maravilhosos. Você está de parabéns. Não, eles são realmente lindos. A gente sente aí todo um comprometimento, né? Eu sempre falei isso, um comprometimento seu e da sua equipe nesse sentido. Quando a gente fala no campo da gestão, a gente sempre pensa nos pilares da gestão, né? Tipo, a gente fala das pessoas, a gente fala das finanças, a gente fala da logística, do marketing. E eu, como a gente se conhece há um tempo, eu observo que você utiliza bem, ou tem utilizado o marketing, né? Esse marketing digital. A pergunta é, você faz isso, você contratou alguém, como é que é essa relação, como é que você entende essa necessidade desse marketing digital? Ele te dá o devido retorno, você consegue acompanhar, ou a equipe que faz, consegue responder a tempo, né? Porque o marketing digital tem esse desafio, né? Então ele é muito rápido também. Vocês comentou lá no Instagram, alguém já respondeu. Se você não responde no Instagram, fica feio, né? Então, na verdade, no começo, eu trabalhava, até a época de pandemia, eu trabalhava como micro-influencer. Então, eu sempre falei muito nas mídias e tudo mais. Quando eu abri a IT, eu falei, eu preciso fazer isso. E no comecinho eu conseguia fazer, mas eu estava fazendo muitas funções e assim, a demanda de você editar material demora muito tempo. E eu vi que eu estava conseguindo fazer, mas não do jeito que eu queria que ficasse, do jeito profissional que eu queria apresentar a minha empresa mesmo, né? Porque mesmo sendo um sonho, é uma empresa, né? Precisa ter retorno e tudo mais. Então, contratei uma equipe de marketing para trabalhar isso, para trabalhar essa parte digital mesmo, né, a campanha digital. E eu vi duas coisas acontecendo pra gente, assim. Uma é que, de fato, o retorno é rápido na questão de perguntar, de valores, modalidades, mas, ao mesmo tempo, fazer as pessoas virem até a escola, isso demorava um pouquinho mais. Porque as pessoas tinham algumas limitações, às vezes, não, mas já não tenho idade para isso. Mas daí eu tenho a minha filha. A gente não, tem aula mãe e filha. Então, as pessoas colocavam alguns empecilhos e a gente ia pelo ladinho, não, mas tá tudo bem fazer isso, tá tudo certo fazer aquilo. Mas o marketing digital, hoje em dia, se você não tá na mídia, você basicamente não existe. É muito complicado. Não existe. Né? É bem isso. E eu percebo que você já ia alimentando antes, realmente, da pandemia, né? E aí depois você, quando abriu a escola, daí tomou um outro perfil. E ficou muito bacana, ele tá muito rápido, muito bonito, né? Muito dinâmico. Sim. E uma coisa também que é bem bacana, e essa fica uma dica ali para qualquer empreendedor, né?
tanto a Ingrid como outros empreendedores que a gente vê, sobretudo, eu diria, tenho observado muito iniciativas pequenas, né? Tipo, pequenas, não de grandes redes. Tipo, vem Halloween. Você chega lá, a Ingrid já colocou todos os bichinhos de Halloween. Sim. Vem Natal, tá decorado o Natal. Vem Dia das Mães, tá cheio de decoração. Então, é interessante para o empresário, sobretudo para o pequeno empresário, né? Porque quando você está falando aí de grandes redes, lojas de departamento, eles têm uma estrutura própria. Sim. É de se esperar já. É de se esperar, sem dúvida. Agora não. Às vezes a gente tem alguém, um aluno que está nos ouvindo lá, eu brinco sempre, lá no interior do norte do Brasil. Puxa, é uma forma também de criar um diferencial. Valorizar essa data. Dizer, olha, vem aqui, hoje vamos fazer a festa da mãe e filha, porque é Dia das Mães. Traga sua mãe para dançar com a gente. E fica uma dica, né? Você que tem algum empreendimento, né, que dê para aproveitar essas datas festivas, faça. Né? É muito legal. Eu sempre gostei, assim, de organizar muito, né? Então, todo começo de ano eu organizo o nosso ano inteiro. Então, a gente já sabe os dias certinhos que vão ter a aula das mães, porque é legal trazer as mães e os pais para fazer aula com a criança, porque... Por exemplo, as nossas aulas não podem ser assistidas pelos pais. E os pais têm muita curiosidade, né, do que estão fazendo e tal. Então, a gente bolou uma aula pública onde as mães pudessem não só ver, mas sentir mesmo que a gente está trabalhando. E muitas mães se surpreendem, nossa, eu não sabia que era às vezes tão difícil, que trabalhava isso, ou que... Então, isso é muito legal, assim, é mais do que um expor, né? Eu sempre falo, mais do que falar para você o que a gente faz, é sempre melhor ver e sentir. Sim, né? Fazer. E daí essas aulas também pequenininhas que, de Halloween, que eles vêm fantasiados, uma decoração, eu acho que isso vai unindo como família e vai solidificando mais ainda a nossa escola como uma escola que você pode confiar, que você pode trazer o seu filho, você vai se sentir em casa, vai se sentir acolhido e nem por isso deixa de ser uma escola profissional, né? Então a gente consegue trabalhar essas duas coisas, assim. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né? As pessoas têm que se sentir parte, né, Ingrid? Até para elas conseguirem aprender. Porque se elas não sentem parte do processo, elas entram e saem, daí não flui, né? Esse pertencimento, né? Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma modalidade, esse grupo me aceita. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de entrar no ar, sobre a questão de, às vezes, as pessoas chegarem ali e se sentirem meio isoladas ou não quererem se desafiar. Então, assim, a partir do momento que o professor consegue acolher e as pessoas que estão em volta, você se sente acolhido, você vai desenvolver muito melhor. Isso deslancha. Mas isso que você falou é bem interessante. Na área, né, da educação, né, falando do empreendimento, de uma gestão, mas na área da educação, da transformação de vidas, seja de qual for, na área da dança, acadêmica, musical, o que for, é uma transformação. Exatamente. Né? Pessoal, a gente vai dar uma pausa bem rapidinho e a gente já volta para o segundo tempo, conversando com a empresária Ingrid Tatin. Até daqui a pouco, pessoal. Chegou a melhor oportunidade para você entrar na faculdade e transformar o seu futuro. Black Week Uninter. São cursos de graduação e pós-graduação à distância com até 70% de desconto. Agora escuta essa. Fazendo uma graduação à distância, você ganha uma pós-graduação. Ou se você já é formado, faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra. É ou não é imperdível? Black Week Uninter. Saia na frente e conquiste o seu lugar no mercado de trabalho. Inscreva-se já. uninter.com.
O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Olá, você já ouviu falar do Super Canal 13? Nós somos um super projeto, um super negócio, um super canal. Após um ano de muitos estudos, dedicação e trabalho, estamos prontos. Então, conheça agora a nossa incrível estrutura de multiplataforma de comunicação inédita no país. Juntos, nós somos a TV Cultura em Curitiba, a TV Profissão, a ISTV, a RMC TV e, em breve, a BTVs Brasil. Estamos em canais abertos via UHF, canais a cabo e via web integrados. E também estamos no mais conhecido satélite de comunicação do Brasil, o Star One D2. Nossa prospecção é de mais de 70 milhões de telespectadores em território nacional. Agora eu te pergunto, que tal colocar a sua empresa, a sua marca, o seu produto no topo da mídia televisiva brasileira? Como garantia, é bom que você saiba que fazemos parte do Grupo Uninter, um dos mais conceituados na área de educação no Brasil e no mundo. Venha nos conhecer, teremos o enorme prazer de lhe apresentar este universo de possibilidades. Então, seja bem-vindo ao novo mundo da TV 3.0. Bem-vindo à inovação e aos bons negócios. Bem-vindo ao Super Canal 13. Olá! Voltamos então à segunda parte da conversa, da entrevista, desse bate-papo gostoso com a professora, bailarina e empresária Ingrid Tatim. Nós estávamos aqui conversando um pouco antes, que eu falei que era Tatã, e ela falou que era Tatim. Então, quando chega na hora de falar o sobrenome dela, eu bloqueio, né? Mas com a professora Ingrid Tatim. Então, a gente estava falando sobre o acolhimento, Sim, né? Esse é fundamental, não há dúvida. Mas o que eu acho que é interessante, pensando no campo da gestão agora, o que você percebeu nesse seu processo, né, como a gente brincou, da semente até o nascimento? Quais foram os grandes desafios? O que você, nossa, se alguém for abrir uma empresa, eu recomendo isso, né? O que é importante para a pessoa? Eu acho que a principal coisa é o planejamento. Interessantíssimo. Você precisa ter um planejamento financeiro. O que você quer? O que você quer? Por que você está abrindo a escola de dança? E aonde você quer chegar? Porque eu acho que a gente não pode pensar pequeno. Se você tem um sonho, você tem uma empresa, essa empresa precisa crescer, é ótimo você pensar em como ela está agora, mas você precisa ter um objetivo maior, de onde você quer chegar. E também não adianta você pensar, eu quero chegar lá, mas não sei como fazer. Você precisa traçar. Às vezes você vai mudar de rota e está tudo bem quanto a isso, né? Acho que o caminho vai se trilhando mesmo. Mas precisa ter pelo menos uma projeção de como fazer isso, assim, né? Então, acho que o planejamento de onde você está, o que você quer e onde você quer chegar é fundamental. Planejamento financeiro também, de como você vai fazer isso, porque a parte burocrática de se abrir uma empresa também não é fácil. Então, às vezes, você precisa de questões legais mesmo, jurídicas, impostos, ver onde você vai se enquadrar em tudo isso. Então,
pesquisa tudo, coloca no papel, senta, troca uma ideia com quem entende, com quem já abriu empresa. Eu acho que sempre essa conversa com pessoas que já abriram empresa são assim, é incrível, você sempre cresce muito. Eu, em particular, eu fiz um curso de uma escola de São Paulo que é conhecidíssima, que tem um curso sobre abrir escola de dança, sobre gestão de escola de dança específico. Bem específico. Que bacana. E eu falei assim, gente, eu preciso disso, porque apesar de eu já ter uma organização e já saber como eu queria, alguns pontos me reafirmaram e outros falaram, presta mais atenção nisso, toma mais cuidado com aquilo. Às vezes, né, a gente não consegue, ser humano, a gente vai às vezes tentando uma coisa, às vezes não dá certo, vai tentando outra e tal, mas eu acho que esse iniciar, e precisa fazer, porque assim, tem horas que você vai se sentir desmotivado, tem horas que você vai ver seu fluxo de caixa, vai falar, meu Deus do céu, como assim? Mas tem uma projeção de melhora, então isso é bom, sabe? Você está crescendo, que nem a escola abriu, eu tinha 50 alunos na primeira semana. O pessoal, gente, mas você tem 50 alunos? Eu falei, gente, mas 50... Aí agora a gente está com 120 no meu primeiro ano. Eu falo assim, não, gente, mas eu quero ter mais pessoas. Mas tá tudo bem, 120 é bastante aluno, né? Assim, valoriza o que tem, né? É verdade, não, eu tenho bastante aluno, mas a gente também tá sempre querendo, né, buscar e fidelizar as pessoas que a gente tem, né? Que eu acho que é legal conquistar novos, mas é também manter os que a gente tem. Sim, claro. Né? Então, projetar como você quer fazer isso. E, para mim, particularmente, ajuda muito escrever, sabe? Que às vezes eu consigo fixar as ideias, consigo olhar de um mapa geral, assim, do que está acontecendo. Eu acho que é importantíssimo isso. Isso que você falou de escrever, eu também sou de uma linha de escrita, né? Eu escrevo muito, porque é a minha forma de organizar e de visualizar as coisas. Mas eu também acho fundamental o bom e o ruim. Se eu fizer, se eu não fizer, eu também eu entrei numa outra linha agora. Às vezes é uma dificuldade de decisão. Se eu não fizer, e se eu fizer, e aí eu vou listando para ver qual é melhor, né? Mas você falou uma coisa bem interessante. Você falou do planejamento. E isso é uma coisa que nós, na área acadêmica, como professores, a gente insiste bastante com os alunos, né? E a questão da estratégia também, meio que você falou, para que você vai abrir escola de dança? Ah, não, eu vou abrir uma escola de dança por vaidade minha, porque eu gosto da dança. Tá, mas pode ser vaidade, mas ela vai pagar as suas contas? Né? Aí a pergunta é, o que você vai entregar para esse aluno? Porque é aquela essência que a gente sempre insiste com os alunos, né? A questão da missão. Para que a tua escola de dança serve? Você aqui foi nos mostrando várias coisas, né? Do que você quer entregar, da transformação, da realização, de ofertar alguma coisa. Então, é muito importante. Estou insistindo nisso, por quê? Porque a gente, às vezes, né, leva alguns conteúdos, tipo, de novo esse conteúdo, né? Mas é a essência de pensar o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu brinco muito que tem sempre uma técnica que é o 5W2H, né? O que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, quanto você vai gastar para fazer esse tipo de coisa. Então, veja, você trouxe aí todos esses elementos de uma forma muito prática, né? Você precisou vivenciar tudo isso para conseguir construir, né? E aí, indo um pouquinho mais, né, como eu conheci o processo, a logo, você criou, buscou alguém, buscou apoio? Então, para a logo, eu falei, eu queria que fosse uma coisa mais minimalista. Mais leve. E ficou realmente muito agradável, muito moderno, assim, muito clean. E daí eu queria assim, uma coisa que fosse uma assinatura. E esse I e o T é a minha assinatura de visto. E daí a gente só adaptou para que ficasse mais simétrica, né? E colocou. E daí a gente criou o nosso slogan, que é despertando sonhos, transformando vidas. Que exatamente essa é a nossa missão hoje. A IT tem essa missão de despertar sonhos e transformar vidas. E eu sempre falo, nem que seja por 50 minutos, durante o tempo da aula, é isso que a gente quer. Se isso se estender para mais tempo, que sorte a nossa, sabe? De conseguir tocar a mais essa pessoa. Mas se for só ali no tempo da aula também, que a pessoa possa esquecer um pouquinho dos problemas, já está ótimo. Então a gente levou muito a sério em criar algo que vivenciasse, que a gente vivesse mesmo no nosso dia a dia, para que isso se tornasse um pouco mais parte das pessoas, né? Isso é bem interessante. Ingrid, agora sim, você como empresária,
Você já é uma pessoa bem antenada, claro, bem conectada, a gente fala. O que você entende, assim, que como empresário, cada um que senta aqui para conversar comigo tem uma percepção, né? Mas o que você entende que é fundamental para o empresário para conseguir sobreviver no mercado? Eu acho que você precisa se desafiar e não ter medos, porque às vezes o medo bloqueia a gente. Esse planejamento, essa estratégia são fundamentais. Você precisa existir no mundo do marketing, você precisa vender a sua empresa da melhor maneira possível, porque senão não adianta você fazer um trabalho incrível e as pessoas nem saberem que você existe. Isso é verdade, né? Então, você precisa saber vender também o seu produto, né? Porque, que nem eu falo, a dança é um amor, mas é o meu ganha-pão também, claro. é o que paga minhas contas. Então, eu preciso que as pessoas comprem isso. Então, eu acho que esses pontos, assim, são fundamentais para você realmente abrir e manter uma empresa, sabe? Essa organização financeira, esse planejamento e o marketing. E eu vejo também uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu brinco falando sério, a necessidade de estar atualizado, né? Com certeza. Tipo, nossa, claro que no ramo da dança talvez ele não seja tão influenciado diretamente pela questão da bolsa de valores ou por uma greve ou algo parecido. Mas para um empreendedor, para um gestor, não sobra outra oportunidade a não ser estar antenado às informações. E se adaptar às coisas que estão acontecendo, né? Então, e aí é uma outra situação que a gente fala muito, mas que você me parece ter bastante, pelo que eu te conheço, são as famosas habilidades sociais, né, Ingrid? Né? A questão dos soft skills, quer dizer, saber se comunicar com a sua equipe, saber se comunicar com o seu cliente, que no caso é o aluno, né, que está dançando, se adaptar às mudanças, igual você falou, as coisas vão mudando. E fica aquela máxima, não sobrevive nem o maior, nem o mais forte, mas o que melhor se adapta, né? Sim, exatamente. E a capacidade, e você demonstrou isso muito bem na pandemia, né? Quando você foi oferecendo os cursos online, para conseguir se adaptar a essa realidade, né? Eu acho que é importante a gente entender a dor do nosso cliente, né? Saber o que oferecer para ele. E a nossa equipe ter esse apoio de visualizar o que o nosso cliente também precisa, porque eles estão mais ainda no dia a dia, né? Então, de acolher e escolher as pessoas certas para que isso aconteça, assim. E essa questão da percepção, né, do outro, assim, da expectativa, né, do aluno. E no seu caso ainda, se me permite uma reflexão, isso é uma realidade de muitos empreendedores, você trabalha não só com o cliente, mas com o pai do cliente, né? A família inteira. A família dá mais trabalho que mais trabalho que a criança, gente. Eu acredito. Porque você tem que vender essa ideia e explicar para esse pai que aquilo que você está oferecendo é de qualidade, é seguro e tudo mais, né? Sim, com certeza. E às vezes a gente tem umas questões assim de contratos, a gente sempre fala, gente, lê o contrato. Tem pessoas que leem e não assinam, ou melhor, assinam e não leem, daí depois vem questionar, a gente precisa explicar novamente. Então, por mais que a gente faça, essa parte humana precisa estar mais interligada, porque você realmente precisa entender. E assim, as pessoas gostam de se sentir acolhidas, porque às vezes elas só têm necessidade de ser ouvidas também. Dúvida. Então, às vezes você não consegue fazer muita coisa, mas o fato de você ouvir a pessoa já ajuda. Então, isso já ajuda você também a fidelizar o seu cliente. Ok, ela não conseguiu resolver, mas ela me escutou. Eu fui ouvida. Então isso é bem legal. E nessa questão de adaptação até do marketing, agora a gente fez até uma reunião faz pouco tempo, falando até sobre a visualização que a gente está, por exemplo, no Instagram. Porque a IT tem toda uma tonalidade mais rosada, e isso atrai muito o público mais infantil. Então a gente agora está adaptando ela com umas outras cores, para que outros públicos também possam vir. O público mais adulto também se sinta identificado com isso, assim. E aí, vamos fazer um spoiler aqui. Você está pensando em fazer essa transição gradualmente. Isso. Você não vai mudar o tom diretamente. Não. Você vai subindo sensivelmente. E a intenção também não é necessariamente mudar a logo. É a logo se manter, mas a gente ter como se fosse sublogos ou em cada modalidade. Por exemplo, o hip hop, ele tem mais essa, digamos, agressividade na hora de mostrar essa força maior. Então, uma cor que remeta, talvez um cinza, que a gente usa o cinza também, né? Então, um cinza um pouquinho mais para trazer isso. O balé permanece um rosa. Então a gente quer criar como se fosse uma imagem mesmo, né? Toda uma parte gráfica assim para cada modalidade, para começar a atrair mesmo as pessoas. As pessoas diferentes. Interessante. Isso a gente está falando da escola de dança, mas isso vale para qualquer empreendimento, né, Ingrid? Qualquer empreendimento, adaptar
a essa realidade e ao perfil do teu cliente. Eu sempre insisto que você tem que conhecer quem é o teu cliente. E aqui tem duas situações, né, pessoal? Quem é o teu cliente e quem é o teu consumidor. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim, olha, a Coca-Cola, que é sem ganhar merchandising aqui nem nada, mas que é uma grande empresa, de referência sempre na área de bebida, quem é o cliente da Coca-Cola? O supermercado. Quem é o consumidor de Coca-Cola? Eu e você. Então eu tenho que entender quem é cada um nesse processo para saber me comunicar com eles e saber levar o melhor. É diferente a comunicação de cada um, né? Com certeza. Você precisa entender qual que é o seu nesses dois ramos e como vender. E aqui, claro, a gente está falando de atacarejo, atacado, é uma realidade. Quando você está falando de um serviço, né, que é uma coisa muito mais direcionada, muito mais seletiva, eu diria. Né? Porque você está pegando um público específico, né, de uma certa idade, de uma... Eu nem diria faixa etária, porque você atende todas as idades, né? Mas bem ou mal tem um perfil ali socioeconômico, cultural, até de localização dentro da cidade. Então você tem que saber se comunicar com essas pessoas, né? Pesquisa de mercado é bem importante, assim. Até então eu atendi aquela região, mas eu sempre via que não tinha nenhuma escola de dança por ali. E eu falei assim, gente, eu preciso que a minha escola abra de tal a tal local. Porque depois disso existem coisas e depois disso eu não atinjo tanto esse público. Meu público está mais concentrado aqui, então eu preciso que seja nessa região. E é uma região que não tinha nada até então. Não tinha mesmo. Então, assim, abrir ali, né, no Santa Cândida, fez com que a gente conseguisse trazer muita gente. E hoje em dia a gente tem alunos até que moram mais longe e que fazem questão de vir porque gostam, porque querem dançar na IT. Então, e esse ano, assim, pra gente em específico foi, pra mim, né, foi um ano muito de testar coisas, de descobrir o que funciona, o que não funciona. Tem coisas que eu consigo mudar mais rápido para atualizar, tem coisas que eu não consigo mudar tão rápido. Então, mas é um testar mesmo, né? A gente vai descobrindo milhares de formas de como também não fazer algumas coisas, mas aos poucos tudo vai se encaixando e vai fluindo também melhor. Mas sabe, Ingrid, a gente sempre fala que está no DNA da Uninter a inovação, né? Porque quando as coisas começam, você fala, não, vamos para outro agora. Né? E esse testar é uma coisa meio que constante, até adaptação com o mercado, né? O mercado, ele pede essa mudança constante. E eu, quando eu gravo aula mesmo para a Uninter, eu falo, pessoal, faz parte da essência do DNA da Uninter inovar. Né? Então a gente está sempre nessa mudança, igual você falou, você vai testando, né? E vai se adaptando. E também não adianta ficar parado, porque uma hora vai mudar de novo, você vai ter que se mexer novamente para mudar as coisas, não dá para ficar estagnado, tem que Era aí que eu ia chegar para você, né? Eu ia te perguntar bem isso, chegando aqui quase no final da nossa conversa, como empresária agora, né, nesse ano, que eu desejo muito sucesso para você, você sabe que eu tô na torcida, mas o que você vê como tendência, como grande desafio para você, o que você... A gente sempre fala assim, que o pessoal do marketing digital, a gente pergunta quais são as tendências do marketing digital. E eles me contam o seguinte, no marketing digital, as tendências são os aplicativos quererem consumir o seu tempo. Cada dia que passa, mais, né? Mas aqui, no ramo da dança ou no ramo da empresarial como todo, qual que você acha que é a tendência? Tipo, se a gente pensar em escola de dança, vai abrir mais escola de dança? A pandemia permitiu espaço para a arte, é isso que eu observei também. A pandemia, em toda aquela dor que nós vivemos, ela nos permitiu uma reflexão do tipo, nossa, a arte, ela nos deixa mais leve. Né? Ela é essencial, né? Ela é essencial. No nosso dia a dia. Lamentavelmente, pouco reconhecida. Sim. Né? Mas ela é essencial no nosso dia a dia. Então, o que você vê como tendência nesse sentido? Ou então, o que você tem como planejamento, né? Qual é o futuro da IT? Então, a gente está com um projeto bem legal, porque justamente na pandemia mostrou como muitas pessoas se adaptaram à aula online, apesar de muitas pessoas terem dificuldades, outras pessoas se adaptaram bem à aula online, e a gente começou a receber mensagens de pessoas de fora do Paraná, querendo fazer aula, perguntando onde que era a nossa escola. Então, a gente começou a enxergar um público fora do nosso local físico. Então, para o ano que vem, a nossa proposta é oferecer aulas online para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para a gente conseguir expandir mais ainda. Mais do que ter um espaço físico, né? Ter um espaço virtual
para todo mundo. Bacana, nossa, Ingrid, que legal. Realmente é uma tendência, né? Sim, Não dá para ficar fora do mundo digital, né? Acho que as duas coisas podem conversar muito bem, né? Você consegue administrar, né? Tendo uma boa organização ali, você consegue administrar e atender todos os seus públicos. Então, o céu é o limite. Nossa, bem bacana mesmo. Você falou, e realmente tem um público local, que você falou, que gosta de chegar lá e interagir, né? E trocar as experiências e apresentar no final do ano e tudo mais. Sim, com certeza. E tem aquele pessoal também que, nossa, tá participando de uma aula de dança. Mas o que também, se bem lhe conheço, você vai fazer alguma apresentação virtual, igual aconteceu na pandemia. Né? A gente faz acontecer, a gente faz acontecer. E uma outra coisa que eu acho bem bacana, assim, que eu observei na Ingrid nesse tempo todo, e acho que vale a pena para qualquer empreendedor, é a questão da organização, né, Ingrid? É o planejamento, a organização, deixar bem claras as regras do jogo, o que você está oferecendo para o teu cliente. Eu sempre falo que produto é uma coisa mais tangível, é mais fácil, né? Então aqui a gente está com a xícara do Por Dentro da Pós, você tem uma xícara. Agora serviço, você tem que deixar muito claro qual é a regra, o tempo, a qualidade, o que se propõe e tudo mais. Você trabalha muito com a expectativa da outra pessoa, Sem com a criação da outra pessoa, a pessoa projeta alguma coisa, só que a projeção é da pessoa, não é sua. Então você tem que tentar chegar a digamos, um acordo ali entre o que a pessoa está esperando e o que você está oferecendo, né? Eu falo assim, a gente é extremamente transparente em relação a tudo, justamente por ter essa organização e para saber que algumas coisas não valem a pena, né? Quanto acho que mais organizado você é, melhor flui as coisas e daí você vai acabar às vezes se surpreendendo com uma coisa ou outra, mas você já está preparado, não vira uma bagunça. Assim, aqui está tudo organizado, isso não deu certo, peraí, então eu consigo parar, organizar isso, porque o resto está fluindo, o resto está acontecendo. Então essa parte de organização eu sempre pego bastante no pé, assim, de todo mundo da minha equipe, porque, tanto que eu falo, né, eu faço planejamento do ano inteiro ali, que é para todo mundo poder se organizar e fazer aquilo acontecer. Que daí a gente se preocupa, às vezes, se tiver alguma coisa diferente exceção, ali, né? com as exceções a gente consegue ter mais tempo de observar e dá tempo de organizar e arrumar também. Entendo, claro. Mas você falou bem, a organização, assim, eu acho que o que você trouxe para os nossos ouvintes aqui, Ingrid, foi essencial. Né, um planejamento, né, uma estratégia, saber aonde quer chegar, descobrir qual é esse caminho que você quer chegar, a importância do marketing digital, quer dizer, não só fazer um excelente serviço, mas mostrar que você faz esse excelente serviço, né, e manter essa organização, porque às vezes a pessoa se perde, e eu falo isso muito pensando no pequeno, realmente, está querendo crescer. Sim. Nossa, às vezes a pessoa se perde na desorganização dela, no prestador de serviço, assim, é uma coisa do dia a dia que a gente utiliza, né? Que a pessoa se perde, tipo, o cliente nem volta mais, né? Porque a pessoa não se achou, então... E às vezes a ideia é incrível, o jeito é muito bacana, mas o jeito que a pessoa planejou aquilo, ou melhor, não planejou, mas que executou sem planejamento, acaba se perdendo. E aí também eu acho que vale a pena, antes da gente encerrar nossa conversa, destacar a importância de você buscar uma capacitação, né? Seja uma capacitação, de novo, um curso pós-graduação, na Uninter a gente oferece muita live gratuita, né? A gente tem muita informação hoje em dia também, se você não puder buscar uma capacitação. E também buscar a experiência dos outros, né? Eu acho que isso que você trouxe foi muito interessante, usar um tutor, né? Sentar junto com alguém que já fez, como fez, se deu certo, porque você aprende com ele também, né? Você literalmente aprende com o erro alheio, para você não precisar cometer e não passar por aquele, às vezes, sofrimento que a pessoa passou, por aqueles percalços que a pessoa passou. Se você puder deixar a sua trajetória um pouquinho mais leve e mais organizada, por que não, né? Então, são dúvidas que surgem no empreendedor que você não sabe se é só você que está passando, né? Geralmente as pessoas pensam, só comigo acontece, mas não, tá todo mundo junto, todo mundo passou por isso. E a questão é não desistir e procurar realmente um parceiro, estudar mais, procurar coisas específicas da sua área, assim, é saber realmente o que você quer entregar. Porque é muito importante você saber o teu produto, o que você quer entregar, conhecer bem ele, que assim você consegue vender melhor também. Perfeito. Ingrid, novamente, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês.
Eu insisto com vocês que, né, que qualquer situação, né, que quer uma sugestão de tema, ideias, coisas assim, o meu e-mail é aline.e@uninter.com. Ah, professora, queria ouvir um tema sobre XYZ. Manda lá que a gente vai tentar encontrar um excelente profissional para compartilhar conhecimento com vocês. Obrigada ao Kleber, toda a equipe do estúdio da TV Profissão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.